Olá, saudações a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor, sou professor de Química e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo Estequiométrico. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a última parte dos vídeos sobre balanceamento de reações químicas e vamos trabalhar em específico com as reações de combustão, já que elas são reações super importantes para a química e também aparecem com bastante frequência nas questões de cálculo estequiométrico. Então, balancear elas direitinho vai fazer toda a diferença daqui para frente. Vamos começar? Nós temos agora as reações de combustão, que são reações super comuns, mas especiais na hora de fazer o balanceamento, já que eles têm apenas carbonos, hidrogênios e oxigênios como principais elementos químicos que aparecem. E por quem nós vamos começar? O carbono e o hidrogênio só aparecem uma vez de cada lado e sempre vão ser por eles que nós vamos começar. Então, vamos começar. Carbono aparece 3 vezes de um lado, uma única vez do outro. Quem está em menor quantidade? O número 1. E como que eu faço para o número 1 virar 3? Multiplicando essa fórmula por 3. No caso do hidrogênio, nós temos o hidrogênio aparecendo 8 vezes no reagente, o hidrogênio aparecendo 2 vezes no produto. E quem está aparecendo em menor quantidade? O número 2. E qual é o balanceamento ou coeficiente que nós vamos usar para transformar o 2 em 8? Nós vamos usar o coeficiente 4. Tudo bem? E para o oxigênio, como é que fica? Nós temos aqui que o oxigênio aparece repetindo, então nós temos que somar aonde ele aparece repetido. Nos reagentes, ele aparece apenas 2 vezes, mas nos produtos ele aparece em maior quantidade. Nós temos um coeficiente 3, a atomicidade 2. 3 vezes 2, 6. Na água, nós temos um coeficiente 4, a atomicidade 1. 4 vezes 1, 4. 6 mais 4 dá um total de 10. E esse 2 consegue virar 10? Sim. Multiplicando por quanto? Multiplicando por 5. Então, multiplicando por 5, nós conseguimos finalizar esse balanceamento. Onde eu não coloquei nenhum balanceamento, você completa com 1 e com esse 1 nós iniciamos a nossa anotação. Nós utilizamos o coeficiente 1, nós usamos o coeficiente 5, nós usamos o coeficiente 3 e também utilizamos o coeficiente 4, dando um total de 13, caso eu precisasse somar. Tudo bem? Então, vamos continuar? Nós temos agora um exemplo clássico, que é a queima da gasolina. A gasolina é o C8H18. Nessa queima, nós temos também a mesma ordem de balanceamento, já que o carbono e o hidrogênio aparecem uma vez de cada lado e o oxigênio está repetindo, aparecendo uma vez no reagente, 2 vezes no produto. Então, pela ordem, vamos começar o balanceamento com carbono. O carbono aparece aqui 8 vezes. No produto, o carbono aparece uma única vez. Ele estando em menor quantidade, qual é o coeficiente que multiplica 1 para ele virar o 8? É o número 8. No caso do hidrogênio, no produto, ele aparece 2 vezes. Mas no reagente, ele está aparecendo 18 vezes. E olhando para cá, qual é o que aparece menos? É o número 2. E qual é o número que multiplica o 2 para ele poder se transformar em 18? É o número 9. Então, nós temos os dois coeficientes escolhidos para o carbono e o hidrogênio. Agora falta trabalhar com o oxigênio. E já que no lado dos produtos eu já completei todos os balanceamentos, então nós vamos utilizar esse lado para poder fazer a primeira soma para a gente poder igualar o oxigênio. É uma dica que ajuda. 8 de coeficiente, 2 de atomicidade, 8 vezes 2, nós temos 16 oxigênios em conjunto com gás carbônico, 9 de coeficiente, 1 de atomicidade, 9 vezes 1, 9. Nós temos 9 oxigênios associados à água. No total, nós temos 25 oxigênios nos produtos. Enquanto nos reagentes, nós temos apenas 2. E esse 2, para poder igualar ao 25, nós temos aquele problema que nós vimos no exemplo do alumínio.
Nós temos um número par querendo se transformar num número ímpar. E isso não podemos fazer utilizando valores inteiros. E qual é a regra que nós aprendemos? Transformar esse número ímpar em um número par. E para isso, nós vamos multiplicar tudo que nós fizemos por 2. A gente não precisa começar um novo balanceamento. Basta multiplicar todos os valores que nós já escrevemos por 2. Então, a gente pega a nossa grande amiga, que é a borracha, e apagamos os coeficientes que nós já usamos e multiplicamos tudo por 2. Aqui tinham 8, agora são 16. Aqui tinham 9, agora são 18. E aqui na frente, eu não coloquei nenhum valor, mas como eu comecei utilizando a gasolina como a primeira substância a ser analisada, aqui deveria estar um coeficiente 1. E como eu multipliquei tudo por 2, então aqui eu também posso já colocar o 2 sem nenhum problema. Mas se você não quiser adiantar esse 2, você confere ele de outra maneira. Porque nós podemos olhar para cá, ó. Aqui nós temos 16 vezes 1, nós temos 16 carbonos e aqui eu só tenho 8. E para eu poder transformar 8 em 16, olha, eu tenho que multiplicar por 2. Então, é só confiar no que você já fez, que com certeza vai estar certo. E o oxigênio, como é que vai ficar? Todos os valores que nós anotamos aqui também vão ser multiplicados por 2. Já que se eu multipliquei os coeficientes, os seus totais também serão multiplicados. 16 vezes 2 dá 32, 18 vezes 1 é 18 e 32 mais 18 é 50, que é literalmente 25 vezes 2. E para transformar o 2 em 50, pronto. Nós não precisamos mais olhar para o par e ímpar, já que eu consigo um número inteiro que multiplica o 2 para virar 50. E que número é esse? 25. Tudo bem? E quais foram os coeficientes que nós usamos? O número 2, o 25, o 16 e o 18. Tudo bem? Vamos para o nosso último exemplo, finalmente? Mas também é um exemplo super importante e clássico, que é a queima do álcool. Qual é a diferença desse para o outro exemplo? Nós temos um combustível que possui um oxigênio, e isso pode atrapalhar na hora de balancear o oxigênio, já que ele é o único elemento que está repetindo. Então vamos fazer com bastante atenção. E começamos igual a qualquer outro balanceamento, sempre começando por aquele que aparece menos. O H e o C aparecem uma vez de cada lado. Vamos começar pela ordem. Temos 2 carbonos aqui, temos um único carbono aqui. O número 1 está em menor quantidade. Para o número 1 se transformar em 2, eu multiplico a minha fórmula por 2. No caso do hidrogênio, que aparece 6 vezes no reagente e 2 vezes no produto, o produto está em menor quantidade e o número 2, para ser multiplicado até 6, eu tenho que utilizar o número 3. Tudo bem? Vamos agora para o oxigênio. No oxigênio, nós podemos fazer com bastante calma, tá bom? Mas qual é a regrinha importante aqui? É a regrinha que nós vimos lá quando a gente trocou os coeficientes de todos os elementos. Porque quando nós olhamos para o nosso combustível, para o etanol, para o álcool, nós temos que lembrar uma coisa muito importante. Esse 2 que está aqui é quem influencia esse balanceamento. Se eu trocar o coeficiente de balanceamento utilizado aqui, eu vou afetar todas as fórmulas. Então esse número é o último que eu devo mexer. E isso faz com que ele já tenha sido escolhido no começo, já que se todos os balanceamentos foram escolhidos a partir das atomicidades que já estão escritas, é como se eu tivesse travado um número 1 no nosso primeiro coeficiente. E isso vai nos ajudar a definir quantos oxigênios eu preciso. Quer ver? No lado dos produtos, eu tenho coeficiente 2, atomicidade 2, dando um total de 4.
Do lado da água, nós temos 3 de coeficiente, 1 de atomicidade, 3 vezes 1, 3, dando uma soma 7. Caraca, professor, é ímpar. Será que a gente vai ter que apagar? Ainda não, vamos checar. Do lado dos reagentes, aqui que aquele 1 vai ser importante, porque aqui eu já tenho um oxigênio, porque eu tenho coeficiente 1, atomicidade 1. Eu tenho um oxigênio, já está fixo ali. Mas desse lado aqui, eu não tenho ainda definido quantos oxigênios eu tenho. Mas eu já sei que eu já tenho esse valorzinho aqui. Esse é o valor que eu tenho. Mas eu preciso de quantos? Eu preciso de 7. Se eu já tenho 1 e preciso de 7, no total faltam quantos? 7 menos 1, falta 6. Esse é o valor que eu quero. Esse que é o valor que o 2 precisa se transformar. E apesar desse número 7 ser ímpar, o 6 é par. 2 para chegar a 6, multiplica por 3. Super fácil, tranquilo e sem nenhum problema. Quais foram os coeficientes? O número 1 e o número 3. O número 2, o número 3, dando um total de 9. Tudo bem? Essas são as regras de balanceamento. Eu espero ter ajudado vocês. No nosso próximo encontro, a gente avança no nosso curso, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.